Olá pessoal, continuando aqui a explicação do preenchimento da planilha, já foi feita a apresentação na parte 1 da aba base, né? Então nós vamos prosseguir aqui agora com o preenchimento das demais abas. Posteriormente à aba base, a gente vem aqui para o preenchimento da aba docentes. Aqui, como que deve ser feito o preenchimento? Aqui você vai colocar o nome do professor. Então, aqui como é um curso de exemplo, né, a gente não colocou nomes, mas vocês aí vão preencher com o nome do professor. E a área dele. Essa caixa suspensa aqui, ele vai puxar da aba base, das áreas que foram adicionadas aqui. Perdão. As áreas que foram adicionadas aqui durante o preenchimento da aba base. Tá bom? Então, essas áreas vão aparecer aqui nessa caixa suspensa. E o preenchimento da área vai ser automático. Então, por exemplo, se for artes aqui, né? Lá ele preencheu com artes. Então, vamos deixar do jeito que estava. E aqui a gente vai preencher o regime. Se é dedicação exclusiva, 40 horas, 20 horas. E aqui também tem uma opção de preencher se esse professor ele é coordenador de curso, né? Tem FCC. Isso aqui vai dar uma diferença aqui na carga horária docente, tá bom? Então aqui coloca os dados e aqui do lado ele já vai começar com alguns cálculos, né? Então, por exemplo, foram preenchidos aqui 2 professores da área de português e inglês. Então aqui um professor de artes, um professor 4 aqui de matemática. Então ele vai fazer a soma, né, desses aqui quantos são DE, e aqui ele vai fazer pelo banco de professores equivalente, né? Então o 20 horas é 0,5 e aqui ele já faz essa somatória. Então é um preenchimento aqui dos docentes do campus, dos docentes efetivos do campus, tá? Então aqui a gente não está considerando professores substitutos ou temporários. Bom, eu vou aproveitar, passar aqui para a carga horária docente, depois eu volto para essas abas espaço e infraestrutura, tá ok? Preenchidos aqui os professores de cada área, nós vamos para essa tabela, para essa aba aqui, que vai nos apresentar. Aqui ele tem em 2025, que é o ano final de projeção, como que vai estar o total de carga horária, o número de docentes de cada área. Então aqui novamente ele puxa lá da planilha base, que foi preenchida as áreas, quantos docentes de cada área, então ele vai puxar aqui da aba docentes. E aqui ele vai pegar a carga horária semanal da área e dividir pela quantidade de docentes. Então ele vai ter uma carga, docentes da área, ele vai ter uma carga semanal média atribuída. Tá certo? Aqui a separação de cores, ela está respeitando a resolução 109 atual, que de 8 a 12 horas vai aparecer como verde, até 16 horas, né, de 12 para cima até 16, essa parte azul, que é a critério do docente. Abaixo de 8 horas vai ser um amarelo aqui, né, um aviso. E acima de 16 horas, eu acho que não apareceu nenhum aqui, ele vai ficar vermelho, né, que está extrapolando a carga horária regulamentada da 109. Essa aba ela só tem entrada de dados só nessa parte aqui da planilha. O resto aqui é tudo consulta, tá bom? Como que funciona isso? Então aqui nós estamos vendo aqui. Aqui a gente tem uma evolução por semestre da carga horária docente até 2025 por área. Então a gente está vendo que, por exemplo, letras está ok até lá em cima, né? Aqui nós temos os cursos que estão abaixo de 8 horas. Nós temos aqui matemática. Vocês estão vendo que ele está entre 12 e 16 horas. Então ele está aqui marcado em azul.
E aqui em pedagogia, a gente está vendo que no primeiro semestre ele está extrapolando as 16 horas, por isso que ele fica não preenchido e o número fica em vermelho. E no segundo semestre ele entra na carga horária de 8 a 12 horas aqui, né? Bom, como que funciona então essa aba? Aqui a gente vai colocar um incremento de docentes que vão ser necessários para o atendimento das áreas. Como que é feito isso? É sempre baseado em 2018. Então, por exemplo, vamos olhar aqui. Em 2018, está ok essa área. Em 2019, está ok. Então, aqui no primeiro semestre de 2021, ele começa a extrapolar a carga horária. Se eu precisar de um docente no primeiro semestre de 2021, eu vou vir aqui em 2021 e acrescentar um docente. Acrescentei um docente, vocês vão perceber que aqui, ó, 2021, ele adequou a carga horária. Então, o segundo semestre que estava mais baixo, abaixou um pouco mais. E o primeiro semestre que estava alto, ele se adequou aqui. Como eu falei, se você coloca um professor aqui em 2021, como ele é referente ao ano de 2018, então você tem que continuar incrementando aqui em cima esse docente até 2025. Tá bom? Então, na verdade, você vai precisar de um docente só para essa área, só que quando? Aqui em 2021. Se em 2023 eu precisasse de um outro docente, então eu precisaria de 2, e aqui a partir de 2023 eu ia ter um incremento de 2 docentes em relação ao ano base, né? Esse ano que a gente está fazendo o diagnóstico aqui, de 2017. Tudo bem? Então assim é feito o preenchimento. Vamos deixar aqui com um docente incrementado. E aqui a gente enquadrou a nossa planilha, então agora está tudo dentro do amarelo, verde ou no máximo aqui no azul. Aqui, para efeito de cálculo, ele vai mostrar os docentes já com o incremento que você está solicitando ali na aba acima. Então, o número total de docentes por área. E aqui a gente tem os indicadores por semestre de carga horária docente. Isso é mais para um controle interno do campus, saber como que essas cargas horárias estão evoluindo por área. Tudo bem? Então, dessa forma é feito o preenchimento dessa planilha. Aqui é o painel que nós vamos ter, de como está essa carga horária docente. E aqui é o painel de solicitação, ou seja, de incremento de docentes, conforme a necessidade dos cursos no decorrer dos anos. Essa outra aba, que está aqui, docentes com FCC, vamos fazer aqui um exemplo. O docente de matemática, um deles lá foi preenchido como com FCC. Então, nessa planilha, ele considera um professor com um peso de 0,67, um professor de FCC, com FCC, porque ele vai dar no máximo as 8 horas de aula. Então, aqui o que está aparecendo? Que em 2025, ele vai estar extrapolado, se esse professor, se a FCC estiver dentro dessa área ainda, ele vai ter um incremento de carga horária média. Então, isso é para avaliação do campus, como que vai estar ocorrendo isso daí. Tá ok? Então, aqui ele acrescenta, refaz os cálculos. Então, aqui foi solicitado um docente a partir de 2021. Vamos tirar isso aqui para vocês observarem como que estava a tabela ali embaixo. Olha, a partir de 2021 começou a ficar tudo vermelho aqui, do primeiro semestre. Então a gente pediu aqui um professor da área de 2021. A partir de 2021, então a gente incrementa até aqui. E aí vocês percebam que aqui em 2025 ele vai ficar dentro do azul, mesmo com um professor com FCC. Aqui é o quadro atual, e aqui com o ajuste de docente ele vai cair para isso daqui.
Tudo bem? Isso daqui a gente procurou fazer de uma forma que o campus pudesse observar essa dinâmica, né, essa variação com os coordenadores. É lógico que é muito difícil a gente saber se lá em 2025 o coordenador vai estar dentro da área de matemática, né? A gente sabe que há uma tendência dos cursos em manter a coordenação em determinadas áreas, mas isso não é regra e nem é obrigatório. Então, a melhor forma da gente controlar isso é a gente ir atualizando essa planilha com a ocorrência de trocas de coordenação. Então, isso aqui é mais para um controle do campus. No quadro de indicadores, ele vai puxar o número de docentes por essa carga horária aqui. Tudo bem? A carga horária sem essa consideração, essa variável da quantidade de coordenadores. Bom, a partir daí, a gente vem para o quadro indicadores. Então, aqui, nós vamos ter, de 2018 a 2025, os indicadores baseados nos cursos preenchidos. Então, nós temos aqui o ingressante acumulado, que é a quantidade de vagas de ingresso, né, em 2018, 2019, 2020. Então, vocês estão vendo que houve, né, existem cursos lá que estão em implantação, então por isso que foi aumentando aqui o ingressante acumulado. E a partir de 2022, por essa planilha, já não tem nenhum acréscimo de cursos, ele estabilizou aqui a partir de 2022. Vagas de ingresso, ele calcula só o ingresso do ano. Tá? Então, o ingressante acumulado é o acumulado nos semestres, e aqui as vagas ofertadas por ano. O ingressante acumulado equivalente, como a gente sabe, ele já é calculado em cima do aluno equivalente. Então, aqui leva em consideração o fator de equiparação de carga horária e o fator de esforço de curso. Então, vocês vejam que, geralmente, ele é maior, né, do que o número de matrículas de alunos sem ser o aluno equivalente. E aqui, as vagas equivalentes, ou seja, as vagas que são ofertadas por ano, mas com o cálculo de aluno equivalente. Tudo bem? Então, aqui, 280 vagas de matrículas, né, mas por aluno equivalente a gente está tendo 336 vagas nesse ano. Na parte de baixo, a gente está vendo a relação aluno-professor. Então, ele vai pegar aqueles cálculos ali de carga horária docente, de quantidade de alunos, docentes em tempo integral, né? Então, ele vai dar, no campus, ele está aqui em 2018. Vocês viram que lá naquele incremento que a gente fez em 2021, ele já aumentou aqui, a partir de 2021. Nós colocamos aqui, né, um docente aqui dessa área. E aí ele vai trazer que a partir de 2021 meu quadro vai estar desse tamanho, e conforme eu vou solicitando docentes ali na outra planilha, ele vai incrementando aqui. Aqui os professores em tempo integral, na verdade aqui ele usa o professor equivalente, né? Então nós temos aqui um de 20 horas, que está dando esse 0,5. Aqui ele traz a proposta de ampliação de quadro docente, ou seja, ele vai somar só o que o campus está solicitando de docentes, que ele ainda não tem no quadro dele. Isso aqui vai ser muito importante na hora de preenchimento para o PDI, né, de propor novos cursos, quantos docentes terão que ser ampliados aqui. E aqui a RAP, ele calcula a relação aluno-professor, lembrando que ele calcula em cima do aluno equivalente e ele está calculando aqui sem evasão, né? Então ele está considerando 40 vagas, por exemplo, por ano do curso, e que essas 40 vagas vão ser concluintes. Obviamente que a gente sabe que não é assim que acontece, mas não dá para a gente estimar aqui em 2025 quantos alunos vão se formar. E o nosso objetivo sempre é diminuir a evasão, aumentar o número de concluintes. Então, dessa forma, a gente deixou a RAP como vagas totais, né? Seria a capacidade do aluno. A RAP real, que a gente vai ver por aluno matriculado, a gente vai ver depois que o ciclo fechar, né? No relatório de gestão a gente consegue observar isso. Aqui a gente tem os balizadores, então como que o campus está em relação aos 50, aos 20, aos outros e ao EJA, ao ProEJA.
Então, nós temos em percentual de oferta e ingressante acumulado equivalente, né? Vamos lembrar que os balizadores são calculados em cima do ingressante acumulado equivalente, ou seja, o ingressante acumulado vezes o fator de equiparação de carga horária e o fator de esforço de curso. Então, nesse caso aqui, lá em 2025, o campus vai estar com 52% de técnico, 17,7% de formação de professores e 30% dos outros, e aqui 15% do ProEja. Aqui embaixo a gente tem uma tabela mais detalhada do tipo de oferta. Então ele traz tudo aqui, o integrado, concomitante subsequente, ProEja, FIC, né? ProEja FIC, as licenciaturas, bacharelado, até especialização, mestrado e doutorado a gente tem aqui. No caso, no nosso exemplo, não entrou nenhum desses cursos, por isso que a gente está assim. Aqui também nós temos abas de evolução de aluno acumulado, né? Aluno equivalente acumulado, a gente tem evolução por anos. Também é uma tabela de consulta, não é uma tabela de preenchimento. Então aqui nós temos o retorno dos nossos indicadores. Tudo bem? Em relação tanto a docentes, carga horária docentes e distribuição de oferta. Uma outra novidade que essa planilha traz, então que eu vou mostrar agora, é a planilha de espaços e infraestrutura. Bom, vamos começar pela planilha de espaços. Ela vai clonar, né, ou seja, ela vai copiar os dados da planilha base, então isso aqui vai estar tudo travado, dados clonados da base, está aqui. E aqui ele já vai trazer um cálculo do total esperado de turnos letivos por semana. Vamos lá então, ele vai considerar que uma sala de aula, num período de um turno, então por exemplo, no período da manhã, uma sala de aula na segunda-feira, ela ocupa 4 horas ali, então no semestre ele vai ser de 80 horas. Então o cálculo é assim, ele vai pegar a carga horária do semestre, dividir por 80 e estimar aqui quantos turnos vão ser necessários para o cumprimento dessa carga horária. Esse cálculo ele já traz aqui, mas nós fazemos uma entrada manual aqui que a gente pode até corrigir se isso aqui, porque é um cálculo aproximado, né? Vocês estão percebendo que ele divide por 80 e aqui a gente faz o ajuste manual. Bom, esse curso, vocês estão vendo aqui que é um curso de turno integral. Então, ele precisa de 8 turnos pelo cálculo aqui. Você vai colocar se esse curso, como que vão ser distribuídos esses turnos? Então vão ser 5 de manhã e 3 à tarde, como é o exemplo do preenchimento aqui. Então vai ser de segunda a sexta-feira, período de manhã, e 3 dias à tarde. Dessa forma, ele consegue chegar nos 8 turnos aqui necessários para o cumprimento dessa carga horária. Então a gente faz isso para o primeiro semestre e faz isso para o segundo semestre. Segundo semestre está aqui, da mesma forma, precisa de 8. Então nós vamos preencher aqui, vão ser 5 de manhã, 3 à tarde, total de 8. E aqui vai preenchendo. Vocês estão percebendo que nesse semestre aqui, ele tem uma carga horária menor, então provavelmente vai ter 5 turnos de manhã e um turno à tarde. Se for 4 de manhã e 2 à tarde, a gente preenche aqui, 4 de manhã, 2 à tarde. O curso de licenciatura em matemática, nesse caso, vocês estão vendo aqui que ele é noturno. A divisão de carga horária deu aqui 5 turnos, que é o previsto, né? Então ele é 5 turnos no período noturno, segunda a sexta-feira, à noite. Primeiro semestre, segundo semestre, primeiro semestre, né? Segundo semestre de 2019. E assim a gente faz o preenchimento para todas as fases que a gente preencheu lá na base. Né? Então aqui a gente tem um curso vespertino que está pedindo 5 vagas, 5 turnos, então nós estamos preenchendo aqui que eles são à tarde, os 5 turnos. E aqui, isso aqui é interessante, né? Aqui a gente tem um curso ProEja de fabricação mecânica, que ele está dando aqui 8 horas. Aqui é o ajuste, 8 turnos, perdão. Aqui é o ajuste que eu falei que a gente pode fazer manualmente, né? Então, por algum motivo aqui, ele está excedendo a carga horária, mas o curso, vamos dizer que ele é realmente de segunda a sexta-feira à noite.
Então você vai preencher, vai corrigir, não aqui, né? Que é uma tabela que vai estar travada, uma célula travada. A gente vai entrar os dados aqui. Não, são 5 turnos à noite no primeiro semestre, 5 turnos à noite no segundo semestre para essa fase, e assim nós vamos preenchendo. Esse curso é um curso vespertino, presencial aqui, né? E é um curso de entrada semestral, né? Então, todo semestre ele vai ter as 5 salas no primeiro semestre, as 5 salas no segundo semestre, né? Nós vamos ter todos os semestres rodando nesse curso de entrada semestral. Por isso que ele não está intercalado como esses cursos aqui, né? Então, aqui primeiro semestre, segundo semestre, primeiro semestre, segundo semestre. Como é um curso de entrada semestral, ele vai usar, você vai preencher no primeiro e no segundo semestre. Esses números eles vão ser utilizados na tabela infraestrutura. O que essa tabela traz? Aqui nós vamos preencher a situação. Então, eu tenho aqui salas de aula, tipos de espaço, salas de aula, laboratório, mini auditório, ginásio, né? Então aqui nós vamos preencher com as salas de aula existentes, mini auditório se tiver, ginásio, laboratórios. E essa planilha aqui, ela vai calcular em cima do que a gente solicitou de turnos, se o campus tem salas de aula suficiente para atender todas essas turmas. Então o que a gente está anotando nessa planilha? Que, com tudo que a gente preencheu, o turno vespertino ele está precisando de sala de aula. Ele não está atendendo, ele não vai conseguir atender lá em 2025 a quantidade de salas de aula. Então eu posso, por exemplo, vir aqui no previsto. Então vou precisar de uma sala de aula. Aqui, né? Outra sala de aula. Vamos preencher mais aqui. Bom, pessoal, aqui a gente teve um pequeno problema aqui na planilha de exemplo, mas eu conferi aqui, né? A planilha em branco está ok. Então aqui a gente colocaria salas de aula. E aí ele vai mostrando aqui para a gente se ainda está faltando salas de aula e que não está atendendo, quantas salas de aula falta para atender, né? Se eu excluir essas duas salas de aula, né? Então ele vai mostrar aqui, ó, que eu tenho no vespertino, eu não atendo com salas de aula, eu estou precisando aqui de mais 3,4, ou seja, de mais 4 salas de aula, né? Vou voltar a acrescentar uma sala de aula aqui. Então aqui, né, ele diminuiu. Em compensação, no período matutino eu tenho salas de aula ociosas, né? Então a distribuição do campus aqui dos períodos aqui não está legal. Então essa tabela ela é um apoio para o campus verificar, né, e, enfim, para quem for conferir essa planilha de impacto aqui na hora de implementação de novos cursos, se o campus ele tem infraestrutura suficiente para atender todas as turmas que ele está pretendendo. Essa guia aqui, ó, Atende com Laboratórios, ele faz o seguinte. Então, ele não está atendendo no vespertino com salas de aula. Mas, se ele usar os 2 laboratórios ou os 3 laboratórios aqui sempre como sala de aula, né, como sempre tiver aula no laboratório, ele consegue atender. Tá? Então, é para isso que tem esse Atende com Laboratórios. Os outros ambientes, mini auditório, ginásio, os outros que tem aqui, ele não conta para esse cálculo aqui. Tudo bem? Então, aqui ele vai te dar as salas ociosas e as salas faltantes, se não forem suficientes. E aqui se atende com a utilização dos laboratórios ou não, que pode ser uma justificativa do campus, né? Ele observar aqui que não está atendendo com salas de aula, mas vai utilizar os laboratórios e aí ele vai conseguir atender a demanda.
Essa outra planilha, os turnos letivos, ele vai calcular ele vai pegar aqui os que foram calculados e os que foram entrados manualmente e vai fazer uma comparação. Então, os esperados foram 114. Vocês viram que alguns ali a gente diminuiu, né? Ele estava dando um esperado a mais, a gente corrigiu. Então, o que a gente colocou manualmente deu uma diferença de 2. Ok. Aqui, até 10% de variação, ele considera ok. Se ele aumentar mais do que 10% de variação, ele vai aparecer aqui um revisar. Ou seja, você vai olhar aqui nos espaços e verificar o que está acontecendo, né? Que o PPC está pedindo muitas horas e não foi preenchido aqui nos turnos letivos da semana. Então é um aviso, na verdade, para conferir a planilha. Ele não trava a planilha se ficar aparecendo revisar aqui. Se você tiver certeza que foi preenchido corretamente, tudo bem, sem problemas. Mas é um alerta, né? Um alerta para conferência dessa aba. Tudo bem? Então, dessa forma, pessoal, vocês viram que a gente tem tanto o cálculo dos nossos indicadores, o cálculo dos principais indicadores, o cálculo da nossa carga horária docente e a demonstração de se o campus tem infraestrutura ou não. Então, a gente, que são, né, os requisitos necessários aí para a implantação dos nossos cursos. Espero ter auxiliado no preenchimento. Qualquer dúvida, vocês podem enviar para o NID, né, nidi@ifsp.edu.br, e nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento. E também, se encontrarem algum erro, alguma sugestão também na planilha, pode ser enviado. Tá bom? Muito obrigado a todos, um bom trabalho, um abraço.